dar início aqui à mesa de encerramento desse seminário. Primeiramente, a gente está um pouco atrasado, então eu falo rápido quando eu fico nervoso, e eu fico nervoso quando a gente está atrasado. Então, eu vou tentar me conter. Primeiro, queria agradecer a todas as convidadas e os convidados que participaram desse seminário, e nesse momento, principalmente aos palestrantes e às palestrantes dessa mesa. Agradecer à plateia que está aqui e, principalmente, agradecer ao pessoal do Núcleo, sem quem teria sido muito difícil levar adiante essa organização. Muito obrigado. Eu vou rapidamente apresentar a mesa e, então, passo a palavra para cada uma e cada um dos palestrantes para começarem sua fala. À minha direita, a Adriana Psitelli, é antropóloga e feminista. Ela é professora e pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas e pesquisadora do CNPq. Seus estudos recentes estão voltados para a compreensão de como gênero, articulado a outras categorias de diferenciação, permeia os deslocamentos através das fronteiras, com especial interesse nas problemáticas migratórias e sua criminalização nos regimes de combate ao tráfico de pessoas e na transnacionalização das economias sexuais. Obrigado, professora, por vir. Mais à minha direita, à minha extrema direita, João Urte é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal de Grande Dourados e tem doutorado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Ele foi professor do Instituto Insiquirã para a Educação Indígena na Universidade Federal de Roraima, em Boa Vista, onde ele iniciou suas pesquisas com povos indígenas. Seus interesses recentes estão voltados para as formas contemporâneas de colonialismo e lutas por descolonização, diferentes vertentes do pensamento pós-colonial e decolonial e seus impactos em relações internacionais, povos indígenas como atores globais e a ética da pesquisa envolvendo comunidades indígenas. À minha esquerda, a professora Marcelina Bernardes, aqui da casa, ela é professora de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e coordenadora acadêmica do Núcleo de Direitos Humanos da PUC-Rio. Ela tem doutorado em Direito pela Universidade de Nova York, na NYU, e 2 mestrados em Direito, um pela PUC-Rio e outro pela NYU. Ela recebeu o prêmio Hauser Global Scholar da Escola de Direito da Universidade de Nova York e é pesquisadora do CNPq. Seus interesses de pesquisa envolvem teoria democrática, direito internacional dos direitos humanos e estudos de gênero. Finalmente, à minha extrema esquerda, Pedro Paulo Pereira é doutor em antropologia pela Universidade de Brasília e foi pesquisador visitante em pós-doutorado na Universidade de Barcelona. Ele é professor da Universidade Federal de São Paulo. Suas áreas de atuação são corpo, saúde, doença, AIDS, antropologia da biomedicina e tecnologias. Mais uma vez, obrigado a todas e a todos. Eu vou passar a palavra à professora Adriana para que comece, por favor. 15 a 20 minutos? Ok. Mas não me passa isso. Bom dia para todos. Eu vou começar agradecendo o convite e dizer que é um prazer para mim estar aqui. E eu acho que é a primeira vez que eu participo de um seminário de um programa de relações internacionais. Está sendo uma experiência extremamente interessante. Bom, eu dei um título para a minha apresentação e esse título é Milão, 12 anos depois. Feminismos pós-coloniais e economias sexuais. E esse título se refere ao reencontro que eu tive em Milão, no ano passado, com uma migrante brasileira que foi uma das minhas principais interlocutoras ao longo de muitos anos, a quem eu chamarei de Karina. Eu conheci esta mulher em janeiro de 2000, durante a realização de uma pesquisa etnográfica nos circuitos turísticos internacionais em Fortaleza, capital do estado do Ceará, no Brasil, uma cidade com belas praias que naqueles anos era considerada como um dos centros do turismo sexual internacional no país. Nesse momento, a Karina tinha pouco mais de 20 anos, tinha cabelos longos, escuros, encaracolados, um corpo miúdo e torneado e pele que, segundo ela, era cor de canela. Era muito alegre e muito espontânea e estava começando a trabalhar como garçonete em uma boate, que era, nesse momento, o principal centro noturno na cidade, voltado para os encontros entre meninas locais, tidas como prostitutas, na cidade, e estrangeiros.
E ela foi descobrindo o encanto dos namoros com turistas internacionais. Nesse momento, Karina me abriu passagem no universo do que era denominado turismo sexual na cidade. E uns anos depois, ela viajou à Itália, convidada por um turista que conheceu na boate. Casou com ele, permaneceu nesse país e experienciou as delícias e agruras de tornar-se uma imigrante brasileira de classes baixas, que conheceu o marido em circunstâncias suspeitosas, tentando integrar-se em uma família italiana. Da mão da Karina, tive acesso outra vez em Milão à comunidade de garotas de Fortaleza que tinham migrado em situações análogas. Ao longo dos anos, nos encontramos várias vezes em Fortaleza, onde eu conheci o filho italiano e fui testemunha do orgulho com que circulava com sua família, de fora, por aqueles locais nos quais tinha trabalhado anteriormente. No ano passado, o reencontro nosso foi novamente em Milão, 12 anos depois de que nos encontramos nesse país por primeira vez, logo depois que ela tinha casado. E eu comecei minha apresentação falando sobre Karina, porque o diálogo com ela tem sido, ao longo dos anos, para mim, fundamental para pensar sobre as dinâmicas e sobre os efeitos da transnacionalização dos mercados do sexo e do casamento envolvendo brasileiras. E em nossos reencontros, particularmente no último, em Milão, surgiram questões no que se refere aos efeitos desses encontros que tentarei esboçar aqui, provocada pela proposta geral deste painel. Eu diria que a interlocução com esta mulher, e são anos e anos de entrevistas, oferece um material extremamente rico para refletir sobre a constituição da intimidade dos sujeitos em relação aos aparatos de poder e indissociável dos aparatos da sexualidade que permearam o empreendimento colonial. Mas a particularidade desse último encontro é que ele me ofereceu elementos para pensar nas alterações na subjetividade, gênero e sexualidade que acompanham o deslocamento de posições sociais nos movimentos migratórios e também para considerar a agência social que permeia esses deslocamentos e as constrições perduráveis que afetam essa agência. Então, o que eu vou fazer aqui é fazer alguns comentários sobre esses pontos que remetem à operação das economias sexuais transnacionais e aos seus efeitos na subjetividade no Brasil e envolvendo brasileiras no exterior. Bom, esse termo que eu estou utilizando, economias sexuais, ele tem diferentes acepções. Eu o utilizo considerando as íntimas vinculações entre intercâmbios econômicos, sexo, afeto e poder, particularmente em momentos e contextos nos quais a sexualidade se torna um recurso relevante para obter capital econômico e social. Essa acepção possibilita pensar nas economias sexuais como parte das economias cotidianas. Isto é, em como as pessoas comuns subsistem no dia a dia, o que fazem para viver melhor e para distribuir recursos entre gerações. Esses comentários dialogam com o referencial teórico feminista que se convencionou em denominar de pós-colonial e que tem um potencial teórico subversivo, particularmente porque dentro do feminismo possibilitou opor-se a práticas e conhecimentos produzidos pelos feminismos internacionais, considerados como brancos, considerados como do primeiro mundo, e como promovendo a ideia de uma sororidade global. E, ao contrário, as abordagens feministas pós-coloniais ofereceram elementos para considerar como questões como a raça e o capitalismo global posicionam de maneira muito diferente as mulheres e, tomando como ponto de partida essas diferenças, teorizaram a alteridade em leituras que permitem compreender como as histórias das desigualdades foram estruturando valores, desejos e necessidades em mulheres de diferentes grupos e classes no mundo.
Nesse ponto, essas correntes teóricas ofereceram subsídios fundamentais, contestando o foco exclusivo de feministas, não apenas brancas, mas também do primeiro mundo, no gênero, como base para a obtenção de direitos iguais. A proposta era advogar por uma luta liberatória muito mais ampla, que considerasse as relações entre gênero, raça e classe social, levando em conta a posição geopolítica dos países em jogo. Essas perspectivas insistiram na elaboração de uma geografia crítica, problematizando uma política de localização ancorada nas oposições global-local e centro-periferia, e favoreceram, ao contrário, a análise das linhas que os atravessam, interessados nas articulações historicizadas e contextuais entre gênero, sexualidade, raça, nação e império. E elaboraram uma das críticas feministas mais férteis até o momento, afirmando a impossibilidade de tratar a categoria mulher do terceiro mundo como estável, existindo num estado transhistórico de opressão, aguardando a intervenção de feministas que escaparam dessa posição. E a problematização da categoria mulher do terceiro mundo envolve o desenvolvimento de um modelo de poder, um modelo que embasa, que é uma percepção homogênea de opressão feminina, que produz uma imagem de mulher padronizada, com pouca educação, limitada pelas tradições, voltada para a domesticidade e para a família e vitimizada. A proposta é desestabilizar esse modelo mediante uma análise que leve seriamente em conta a agência e o pensamento crítico e diversificado das mulheres, mediante as quais se enfrentam as opressões particulares que as afetam em diferentes partes do mundo. E eu trago essas reflexões porque essas linhas de pensamento foram cruciais nas minhas pesquisas, contribuindo a ouvir a fala de mulheres subalternizadas, como Karina em Fortaleza. E eu observo que quando me aproximei dela, eu compartilhava muitos dos pressupostos dos feminismos internacionais. Considerava que elas eram 100% vítimas e os estrangeiros com os quais elas se relacionavam 100% algozes. Uma percepção que foi modificando-se na medida em que desenvolvi a capacidade de ouvi-las. Em 2002, teve lugar uma comissão parlamentar de inquérito sobre turismo sexual em Fortaleza. Na época, Karina estava revoltada, afirmando que estavam batendo muito pesado nos estrangeiros, sobretudo quando estava em companhia de mulheres jovens, inclusive aqueles com os quais ela namorava. Segundo ela, no Ceará, uma mulher com 16, 17 anos já tinha filhos e me dizia: eu tive filho e ninguém cuidou de mim. Agora tenho estrangeiros que cuidam de mim e a polícia está indo atrás deles. Falando de sua maternidade, ela se referia ao motivo que a levou a mudar de uma pequena cidade do interior a Fortaleza. Aos 14 anos, ela tinha engravidado do namorado. Rejeitada por ele e também pela família, deixou a filha recém-nascida com a mãe e foi a Fortaleza para trabalhar como babá, cuidando dos filhos de outras pessoas. Quando essas crianças cresceram, acabou esse emprego. Procurando outro trabalho, descobriu que alguns dos bares noturnos no setor turístico, como a boate onde foi trabalhar, ofereciam uma das escassas oportunidades para que alguém com apenas ensino fundamental obtivesse uma renda superior ao salário mínimo. Ouvir as falas de mulheres como Karina, prestar atenção a como suas percepções diferiam das ideias que no debate público as vitimizavam, não significa ignorar as distribuições diferenciadas de poder que permeavam as interações entre elas e os turistas estrangeiros. Mas compreender como, através de que categorias, elas eram acionadas e quais eram os seus efeitos. Nesse contexto carregado de ambiguidade, no qual mercados de sexo e do casamento se superpunham parcialmente, noções de feminilidade e masculinidade vinculadas à origem nacional, raça, classe e idade se imbricavam. Os estrangeiros de certas nacionalidades, racializados como brancos europeus, eram considerados a corporificação dos estilos mais valorizados de masculinidade. E as mulheres nativas, tornadas exóticas,
eram intensamente sexualizadas, mas também associadas a traços tradicionais de feminilidade. Nesse cenário no qual a nacionalidade adquiria central importância, raça e gênero agiam como operadores metafóricos do poder. Ambas as categorias eram cruciais nas conceitualizações que permeavam esses encontros. No marco de viagens em procura de autenticidade, entendida como inclinação natural para o sexo, as mulheres locais eram sexualizadas através de um processo de racialização no qual a intensidade sexual era associada à cor morena. Karina percebia essas desigualdades e a racialização que a marcava. Ela me explicava que as mulheres dos países deles não eram dependentes. Tinham o dinheiro delas, tinham carro, tinham liberdade. Não precisavam de um homem para ir a um bar, enquanto as brasileiras precisavam. Só que, com a perspicácia que acompanhou ao longo dos anos, ela refletia sobre as margens de possibilidades que se abriam para as mulheres como ela, em posições inferiores, traduzindo essas possibilidades em termos como gostar. Ela me dizia que as brasileiras gostavam de que eles, os estrangeiros, tomassem conta, delas olhar algo e dizer que bonito, e eles comprarem para elas. Ela afirmava que eles gostavam dessa dependência e elas gostavam do jeito deles. Nem precisava ser bonita, podia ser de programa, só precisava ser morena. E era disso que eles gostavam dela. Karina me dizia que eles amavam a cor dela, que era morena, tinha cabelo encaracolado e era muito natural. Os relatos de Karina também permitiam perceber os esforços que ela realizava para adequar-se a esse ser morena, que envolvia não só a cor da pele, mas também sensualidade e um certo saber sexual. Ela ia regularmente à praia para acentuar sua cor, alimentava o seu saber sexual mediante trocas de informações com suas amigas e, para seduzir os namorados, começou a incorporar novas práticas sexuais, como cobrir os corpos deles com geleias que depois lambia e sexo anal. E progressivamente ela ia incorporando a valorização que os estrangeiros faziam dessa cor sensualizada, passando a sentir-se como uma morena gostosa. Narrando sua primeira viagem à Europa, convidada à Holanda por um namorado por quem estava loucamente apaixonada, ela me disse: chegava eu, uma brasileira bronzeada, de cabelo encaracolado, de camiseta e minissaia. Aqueles homens ficavam assim, babando. E meu namorado pensava: olha eu aí, como a brasileira bonitona, morenaça. Para Karina foi duro perceber uma vez na Itália, já casada, que esse estilo de sexualidade ocasionava tensões no âmbito de relações conjugais regidas por códigos nos quais o erotismo perdia a centralidade que tinha tido no Brasil. Além disso, o fato de ter migrado a partir de uma cidade considerada centro de turismo sexual a tornava particularmente suspeita. Esse casamento também estava vinculado às economias sexuais, mas Karina queria obter muito mais do que benefícios econômicos desse matrimônio. Fez esforços para ser aceita pela família e círculo dos amigos do marido. Modificou sua corporalidade, cortou os cabelos, engordou, passou a usar óculos e traçou limites morais rígidos entre ela e as garotas de programa brasileiras, também residentes em Milão, das quais foi amiga no passado. Distante de sentir-se a corporificação da morena sensual que tinha sido, fez grandes investimentos na domesticidade, imaginando que com isso poderia neutralizar a violência simbólica da qual era objeto por parte de integrantes da rede de parentesco do marido. Engravidou. Finalmente, o nascimento do filho parecia aproximá-la mais do que o casamento da cidadania cultural que tanto almejava. Quando encontrei Karina no ano passado em Milão, essa cidadania parecia plenamente obtida. Ela gostava muito da casa que os pais do marido compraram para o casal quando nasceu seu filho. Cuidava da casa e da criança, que já estava com 11 anos, mas também estava trabalhando fora, num restaurante,
adorando o serviço, onde fez muitos amigos. Falava bem italiano, dirigia seu carro e viajava anualmente a Fortaleza, onde vivem sua mãe e sua filha. Fazia tempo que ela e o marido dormiam em quartos separados, mas ela nem pensava em divórcio. Achava ele carinhoso com o filho e protetor com ela. Karina tinha arrumado um paquera pela primeira vez na última viagem ao Brasil, um brasileiro, mas só rolaram alguns beijos e muitas mensagens de WhatsApp. Ela não tinha coragem de ir mais longe por temor a ameaçar o casamento e a vida boa que considerava ter com o marido. Estava gostando do lado romântico dessa brincadeira, mas me explicava agora que não precisava de mais, pois no fundo ela nunca tinha gostado de sexo tanto assim. Nesse momento sofria por 2 motivos. O primeiro deles tinha relação com uma briga recente com o sogro, a pessoa da família do marido que mais a havia protegido. Ele disse a ela que, afinal, ela era uma brasileira e, como toda brasileira, uma putana, fazendo ela sentir a inutilidade dos seus esforços por ganhar um lugar de respeito nessa família. E o segundo é que acabava de falhar pela segunda vez na tentativa de resgatar uma garota da família da vida que teria em Fortaleza. Da primeira vez foi a filha, a quem ela levou a morar em Milão, mas em menos de um ano a garota voltou para o bairro de periferia onde morava em Fortaleza, entediada da vida na Itália, e engravidou ainda adolescente, reiterando a história de Karina. Da segunda vez foi uma sobrinha. A menina morou com ela em Milão dos 7 aos 11 anos. Mas, para essa menina, ir para a escola todo dia e depois ir para casa era uma prisão. De férias em Fortaleza, a garota fugiu e acabou fazendo amizades com meninos da rua na beira-mar, que até hoje é tido como um ponto de turismo sexual em Fortaleza. Karina encontrou e a levou para casa. Na segunda vez que a menina fugiu, Karina teve um pico de depressão de desgosto e desistiu dela. A narrativa de Karina alinhava com pesar os 2 episódios, o insulto do sogro e as fugas da sobrinha. Esse alinhavado adquire sentido considerando que ambos remetem às constrições que estão muito além das possibilidades de agência de Karina. O primeiro remete ao imaginário de longa duração, que cidadãos do norte global atualizam no contato com pessoas dos países do sul e que, no caso de brasileiras como Karina, as sexualizam e racializam. O segundo episódio remete à impossibilidade de minha interlocutora de, a partir de suas ações individuais, interromper a ordem cultural hegemônica, a trama complexa de desigualdades permeadas por gênero, que, à maneira de uma malha, continua aprisionando as jovens de sua família e tantas outras no Ceará e no Brasil. Obrigada. Muito obrigado, Adriana. Eu passo a palavra agora para o João, para a sua fala. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a PUC, no nome da professora Marta, professor Jimmy, professor Paulo, por essa enorme oportunidade, esse evento incrível, todas as pessoas fantásticas que eu tive a oportunidade de conhecer, de encontrar, de dialogar nesse evento. E aí eu vou pedir licença para fazer uma coisa um pouco estranha numa mesa só com brasileiros. Eu vou fazer a minha fala em inglês e eu vou dizer uma pequena nota do porquê que eu quero fazer isso. Eu estou formulando, né, esse trabalho agora e eu tenho muitas citações em inglês aqui, então eu vou deixar esse trabalho de traduzir as citações para a equipe. E eu vou me limitar a ler as minhas citações, tá? Então, e além disso, eu também quero, né? Vou dizer a minha fala em diálogo com alguns outros colegas que tiveram antes de mim aqui no evento e fizeram essas falas em inglês. Então, eu acho que foi um dilema, mas como também o pessoal intérprete pediu que a gente não ficasse transitando de uma língua para outra o tempo todo, então eu vou parar no inglês e vou ficar, tá? Lamento se causar algum transtorno aí, mas tenho certeza que quem quiser escutar, os intérpretes estão super preparados
para fazer essa tradução. I am going to bring one among several insightful thoughts that the idea of intimacy in subjection and in resistance, post-colonial bodies, desires, and thought, has brought up. Also trying to keep in mind a politically oriented desire to publicize the situation of the Guarani and Kaiowá peoples in contemporary Brazil. The colonization of indigenous peoples, almost by definition, is current, is present. That is another talk. It continues on course in Brazil and in the world. As Professor Mills mentioned today, there is no post to their colonization, so it requires anti-colonial thought. I am going to approach it with reference to one of the latest studies I have been reading by a Dean Nation intellectual, Glenn Cothard, his book entitled Red Skin, White Masks, in which he updates Fanon and Marxist theoretical contributions from the point of view of his people, the Dean Nation, in northwestern Canada. And I will try and put it in perspective by confronting it with the situation of the Guarani and Kaiowá peoples in contemporary Brazil. According to Cothard, Canada nowadays is, and I quote, an ostensibly tolerant, multinational, liberal settler polity, where state violence no longer constitutes the regulative norm governing the process of colonial dispossession. It has made the transition from a more or less unconcealed structure of domination to a mode of colonial governmentality that works through the limited freedoms afforded by state recognition and accommodation. For that reason, he states at first that it seems a bit odd turning to Fanon to develop an understanding of the regulating mechanisms undergirding settler colonial rule, because Fanon is best known for the articulation of colonialism, where colonial rule is posited, much like Marx posited it before him, as a structure of dominance maintained through unrelenting and punishing forms of violence. I'm still quoting some parts. I quote now. In colonial regions, the state uses a language of pure violence. In Brazil, in Mato Grosso do Sul state, where I live, the Guarani and Kaiowá experience a quite different context. I will read a part of the Catholic Missionary Council on Indigenous Affairs, CIMI, in the Portuguese acronym, the part concerning conflicts related to territorial rights in the year of 2016. In Mato Grosso do Sul, there have been reports of attacks on the indigenous communities of the Curuçuambá, Dourados, Amambá e Peguá, and Guaivira land of the Guarani and Kaiowá peoples. Leaderships of Curuçuambá denounced at least 2 attacks. In one of them, men in pickup trucks went across the place, shooting and throwing gas and putting fire to the barracks. Adults and children alike had to hide in the woods. In a second attack at night, kids ran to the woods and were missing for some time. The Curuçuambá Tecorrá, word in Guarani that designates the land, the space where one can be and belong as Guarani, is now for almost a decade waiting for the conclusion of the federal process of recognition as an indigenous land, the demarcation process. All deadlines have expired. The identification report should have been published in 2010, according to an agreement that Brazilian state has signed with the Federal Public Prosecutory in 2008.
It has been finished, but it has been finished by the technical team in 2012, but it awaits approval in FUNAI, the Brazilian Bureau of Indian Affairs. I'm still quoting the report. In the municipality of Carapó, 50 kilometers far from Dourados, a Guarani Kaiowá community suffered 2 serious attacks in the period of a month in the reoccupation camp in the Ivu farm, established over the Dourados Amambai Peguá land, currently under demarcation process. The attack resulted in the assassination of Clodiode de Souza, 23 years old, murdered with at least 2 shootings. 6 other indigenous people were referred to the hospital with gunfire shots. Among them, a 12-year-old child shot in the abdominal region. In filmings by the indigenous themselves, it is possible to see around 100 armed men burning motorbikes and other possessions of the indigenous community. This attack was a response to the reoccupation promoted by the members of the Teique, another Guarani and Kaiowá camp nearby. 1 month after the attack that caused the death of Clodiode, gunmen in 4 pickup trucks and 1 tractor violently attacked the people camping in Tecohaguapoe in the night of 12th of July in the municipality of Carapó, in the same place that Clodiode was murdered 1 month before. 3 people were shot by gunfires, 1 adult of 32 years old and 2 teenagers, one of 15 and another of 17 years old. One of them has been hospitalized in a very serious condition. The attack occurred with the presence of the National Security Force in the vicinity, a police force especially designated to supposedly prevent violent conflicts in the region. There I stop quoting the report. And by now it is probably obvious to most of you that there is still open violence against indigenous peoples in Brazil in order to control the land and perpetuate the illegitimate dispossession by the settler society. I would like to emphasize that it has the support of the state, although mostly not by direct action, but by omission, by not investigating, prosecuting, and punishing aggressors, and by not giving any form of effective protection to indigenous peoples at risk, and above all, by not demarcating indigenous lands, which could put an end to land conflict. So for more on that, on the situation of the Guarani and Kaiowá peoples and the violence they are suffering now, I would suggest either in English in my 2016 Contexto Internacional article, or in Portuguese in my thesis, chapter 5, and I will follow on a little bit more with some other thoughts. These 2 situations bring, in my opinion, the actuality, the timeliness of Fanon's work for those peoples. Now, this is a very delicate, very ethically risky argument I am going to try to sketch here. So I beg for empathic readings from you. The curious thing out of this troubling series of facts, and I am trying not to romanticize the small situation, is that contrary to Coulthard's report about the Dean Nation in Canada, the Guarani and Kaiowá peoples in Brazil seem to have extracted a great deal of energy from the ongoing struggles and violent conflicts they are experiencing. Whereas the liberal politics of recognition has provoked numbness to the indigenous struggles in Canada, the more explicitly violent politics, non-liberal, non-recognition politics in Brazil, has been accompanied of great resistance from the indigenous subjects. Coulthard reports, and I quote, that
purportedly diversity-affirming forms of state recognition and accommodation based in Charles Taylor's theory of recognition, which is, at its turn, based on ideas of subjection and subjectification, defended by some proponents of contemporary liberal recognition politics, can subtly reproduce non-mutual and unfree relations, rather than free and mutual ones. He also mentions that in his community, the last 40 years after the implementation of liberal recognition policies, has witnessed a gradual erosion of a transformative vision within the mainstream Dean self-determination movement, which in the context of northern land claims and economic development has resulted in a partial decoupling of indigenous cultural claims from the radical aspirations for social, political, and economic change that once underpinned them. However, I'm still quoting, following my reading of Fanon, I argue that this gradual displacement of questions of indigenous sovereignty and alternative political economies by narrowly conceived cultural claims within the Dean struggle is better understood as an effect of primitive accumulation via the hegemonization of the liberal discourse of recognition than due to some core deficiency with indigenous cultural politics as such. On the other hand, Guarani and Kaiowá leaders referring to reoccupation camps, which in Portuguese we refer as the retomadas, have stated, those states completely lack state recognition or protection. Families there installed face harsh material conditions and their lives are greatly endangered. But the mobilization around the recovery of their lands put in motion mechanisms of social reproduction and the reconstitution of ways of solidarity damaged in the past. For leader Ambrósio Villalva, killed in 2013, the camps have awakened in the children interest for Guarani and Kaiowá culture. Reoccupations are the seeds of Tecoharã, the future Tecohá, the future lands, where renewed communities will rehabilitate the generative virtues of land and recover traditional ways. There and then, a new life cycle will begin. It will be Arapuahu, the time, the mythical time of happiness and abundance. Woods, animals, and their spiritual protectors will inhabit their lands again. In a fieldwork visit by some friends, with some friends to a reoccupation camp near Curuçuambá, founded by Guarani and Kaiowá women who decided they wouldn't keep waiting for state recognition of their lands after the son of one of them was murdered, known as the reoccupation camp of the mothers, the Retomada das Mães. The leader stated, "We will only die if the gunmen shoot us. They are not going to starve us to death. Even if we have to eat earth, we are going to resist." Thus, Guarani and Kaiowá lands, although diminutive, provide support to adamant resistance to the colonization of all realms of life, which us, the settler capitalist societies, are subjected to. So, I'm taking up from Opondo's talk in this seminar, his mention of Agamben's idea of bare life in the concentration camps, which he extended to refugee camps. And I tend to believe that Guarani and Kaiowá reoccupation camps, despite all misery and suffering, are incredible displays of power of life. So if Agamben is correct when he builds the idea of power of life as opposed to a growing power over life, then it suggests that Fanon is correct when he states that it is through struggle and conflict that imperial subjects come to be rid of the arsenal of complexes driven into the core of their being through the colonial process. And here Coulthard
remarks that only the later Fanon insisted that conflict must be violent conflict, that there is the possibility in earlier Fanon of non-violent conflict being also as important. The dialectical progression to reciprocity in relations of recognition is frequently undermined in colonial situations by the fact that many colonized societies no longer have to struggle for their freedom and independence. I'm quoting Coulthard. It is often negotiated, achieved through constitutional amendment, or simply declared by the settler state and bestowed upon the indigenous population in the form of political rights. So I tend to agree with Coulthard when he affirms that what Fanon's work does is redirect our attention to the host of self-affirmative cultural practices that colonized peoples often critically engage in to empower themselves, as opposed to relying too heavily on the subjectifying apparatus of the state or other dominant institutions of power to do this for them. In doing so, Fanon's position challenges colonized peoples to transcend the fantasy that the settler state apparatus, as a structure of domination predicated on their ongoing dispossession, is somehow capable of producing liberatory effects. Liberal recognition politics, such as happen and is happening in Canada, are thus a manner of capturing the energies of the anti-colonial struggle and maintaining the effects of colonial domination. I quote, "Regardless of this shift, the shift from old politics to this new form, Canadian settler colonialism remains structurally oriented around achieving the same power effect it sought in the pre-1969 period, the dispossession of indigenous peoples of their lands and self-determining authority. The colonized, set free by the master, does not become decolonized. The upheaval of formal freedom and independence thus reaches the colonized from without. The structure of domination is modified, but the subject position of the colonized remains unchanged." This evokes for me the ideas of Arif Dirlik in The End of Colonialism, particularly when Coulthard refers to strategies of capitalist economic development, of emancipation, liberation, decolonization through capitalist economic development. And Dirlik goes on something like this: "While the independences enable the surge of the formerly colonized into modernity, true for at least a small elite among the formerly colonized, thus producing a global modernity, it may also be viewed as the universalization and deepening of colonialism, in the internalization by societies globally of the premises of a capitalist modernity, deeply entangled in colonialism, to which there is now no viable alternative." So formal independence, and I'm almost finishing now, formal independence not only may have little or nothing to do with decolonization, but it also may be a weapon of the liberal order to promote the incorporation of formerly colonized peoples into modern globality. This brings me to two final thoughts from the compared cases of the Guarani and Kiowa and the Dene Nation. I believe I can conclude in a very not definitive way that there is no such thing as a good colonizer. And I'm surely not the first one concluding this, don't have to be a genius to say that. And thus, decolonization, in the sense of decolonial struggles based on self-recognition, must be a permanent enterprise. I heard something alike in the previous panel. Very much like Marx's idea of permanent revolution. And it is similar to Coulthard's conclusion. He says,
I suggest that we begin to collectively redirect our struggles away from a politics that seeks to attain a conciliatory form of settler state recognition for indigenous nations, toward a resurgent politics of recognition premised on self-actualization, direct action, and the resurgence of cultural practices that are attentive to the subjective and structural composition of settler colonial power. And this brings finally a paradox. At the same time that as activists we intend to and must denounce Brazilian state in order to stop and impede those violences, there is a risk that a liberal politics of recognition approach be adopted as the state response to those violences. And in this colonial order, maybe that approach will even be considered adequate and sufficient. And that may capture such decolonizing energies instead of contributing to decolonization. Evidently, I am not suggesting that it is acceptable that impunity continues on, and I'm not proposing the deepening of class inequality in order to awake the struggle. But the question remains, how do we manage a colonial state to respond in a non-colonial way? Thank you. Obrigado, João. Eu vou passar imediatamente a palavra para a professora Márcia. Por favor. Bom dia a todas e todos. Gostaria de agradecer enormemente esse convite para estar presente de novo aqui num dos seminários maravilhosos que o IRI organiza. É um prazer e uma honra. E agradecer especialmente ao Jimmy e ao Paulo, que me fizeram esse convite para estar nessa mesa específica. E quando eles me convidaram, eles pediram que eu falasse sobre a minha pesquisa sobre violência doméstica, pensando, me convidando a refletir sobre as seguintes questões, né? Como práticas de poder operam produzindo intimidades na esfera doméstica? Quais os efeitos do convívio cotidiano e íntimo com elas em termos de violência, resistência e acesso à justiça? E como pensá-las no contexto da colonialidade de poder? Essas perguntas foram bastante úteis mesmo para a organização aqui da minha fala, me ajudaram a montar um roteiro que, em grande medida, me permite recuperar a minha própria trajetória acadêmica, né? Que comecei discutindo questões de direito internacional, muito formada por teorias mais hegemônicas, democráticas, e pelo feminismo transnacional, e hoje me deparo com uma necessidade, mesmo em função dos achados da minha pesquisa, em incorporar reflexões decoloniais que, como muitos perceberão, ainda são uma espécie de novidade na minha própria trajetória acadêmica. Isso vem se impondo de uma forma bastante acentuada, né? Como se realmente não fosse possível escapar disso. Assim, as explicações para os problemas que eu estou enfrentando estão vindo dessa fonte. Então, eu acho que realmente que a discussão sobre violência doméstica é bastante útil para a gente, como referencial para a discussão dos temas propostos aqui nesse painel, né? Existe uma série de consensos, de entendimentos produzidos acerca da violência doméstica, produzidos, de um modo geral, a partir dessa matriz, desse feminismo internacional, que articulam bastante, né, de uma forma bastante intricada, as questões de produção de subjetividade e as questões de resposta estatal, as questões de resistência, as questões de poder institucionalizado, né, tanto como um mecanismo de reprodução das dinâmicas que caracterizam a opressão de gênero, e quanto também como possibilidade de resistência, de superação ou, pelo menos, minimização dessas mesmas dinâmicas, né? Então, esses entendimentos, eles exaltam, em grande medida, o papel fundamental dos estereótipos de gênero, performances de gênero, enfim, dependendo da sua filiação teórica, o vocabulário pode mudar, mas a respeito dessas construções sociais e culturais sobre o que uma mulher deve sentir, pensar e agir, e o que um homem deve sentir, pensar e agir, como se comportam, né, seres engendrados nessa nossa sociedade marcada pelo sexismo.
Então, na discussão sobre violência doméstica, existem algumas especificidades dessa forma de violência que me parecem interessantes para as reflexões aqui colocadas, né? Primeiro, realmente, esse caráter da domesticidade. O agressor, na discussão sobre violência doméstica, é alguém do convívio próximo da vítima, né? O que distingue essa forma de violência de outras formas que também são marcadas pelo gênero, como, por exemplo, violência policial, tráfico de drogas, etc. Então, nessa relação entre vítima e agressor, pela proximidade, né, existem muitas emoções envolvidas, né? Existem emoções de todas as naturezas, o que dificulta enormemente a construção dessa relação como uma relação abusiva. Existe afeto, existe amor, existe dependência, né? E a violência característica da violência doméstica, ela também não é ilustrada por episódios, né, isolados. Ela é marcada pela sua continuidade. É um contínuo, é uma situação que permanece, né? E essa situação que permanece, ela é pontuada por momentos de violência muito aguda e outros de uma violência que poderia ser considerada menos aguda, mas que naquele contexto pode ser profundamente eficiente em termos de manutenção dos papéis sociais dos sujeitos envolvidos, né? Então, um olhar, um aperto, né, nos ombros, um tapa ou um xingamento que acontece na rua, tem um sentido muito diferente de um desses mesmos atos quando eles acontecem dentro de uma situação de violência doméstica. Existe uma filósofa colombiana chamada Maria Mercedes, que traz uma série de análises interessantes sobre violências de gênero e discutindo as diferenças e proximidades entre violência doméstica contra mulheres, em geral cis, na análise dela, né, e violências e a violência homofóbica, que é o objeto principal dela. Ela diz que uma das marcas mesmo da violência doméstica é justamente a manutenção das hierarquias sociais estabelecidas pelo sexismo, é manter as pessoas desempenhando aqueles papéis, aqueles comportamentos, né, que são tradicionalmente entendidos como aceitáveis. Então, uma série de estereótipos funcionam nessa engrenagem e esses estereótipos também já foram muito analisados para explicar como que os episódios de violência são deflagrados, né? Eles são deflagrados muitas vezes quando eu desafio esses estereótipos e outras vezes para mantê-los intocados, né? Então, a ideia da castidade da mulher, a ideia do homem como provedor, a ideia, né, o mito da fragilidade feminina, todos esses mitos, todos esses estereótipos e todas essas marcações, né, relativas aos papéis sociais dos sujeitos envolvidos entram em funcionamento nessas dinâmicas. E fazem também, em muitas vezes, né, de uma forma, na verdade, bastante intensa, que fazem com que haja uma dificuldade ainda maior para que mulheres, né, nessas situações, nessas relações, consigam se perceber, né, numa relação abusiva e sair dali. Há muita culpa envolvida, né? Um dos estereótipos de gênero muito eficientes na manutenção dessa ordem de coisas é a ideia de que a mulher é responsável pela harmonia do lar. Então, tentar, de alguma maneira, superar essa situação de violência gera para muitas mulheres um sentimento de fracasso, né? de incapacidade de cumprir com uma tarefa que seria sua. Esse tipo de análise são muitas as análises produzidas a partir desse tipo de chave, né, e que se relacionam também com uma outra discussão muito importante no feminismo, pelo menos desde a década de 50, que é a distinção entre público e privado. Essa distinção importante, fundante do Estado democrático de direito, faz com que o Estado tenha gerência sobre aquilo que é considerado público e que ele tenha como dever manter as fronteiras daquilo que é considerado privado. Mas não é à toa que as minorias, de um modo geral, são confinadas aos espaços privados e, portanto, né, estão distantes do alcance da ação estatal, de qualquer tipo de interferência externa. É tudo da ordem da intimidade e da subjetividade. Essa divisão, essa dicotomia entre público e privado, gera uma série de outros efeitos. Um deles é o contrato sexual de trabalho, analisado também famosamente pela Carol Pateman e muitas outras, e gera uma dificuldade adicional
de acesso ao Estado, aos mecanismos enfim, de remédio, né, estatais para esse tipo de situação. O que se percebe a partir de uma lente feminista, e aí, por enquanto, ainda o feminismo bastante tradicional, hegemônico, né, e internacionalizado, é que as instâncias públicas elas se estruturam de uma forma hostil às mulheres, né? A lógica de estruturação das instituições estatais é uma lógica androcêntrica, o que faz com que mulheres cheguem, finalmente, depois de muito custo, né, de superação de uma série de desafios internos, quando elas chegam a alguma instância estatal para buscar ajuda, recebam, né, como resposta perguntas do tipo: o que você fez para deflagrar esse tipo de violência, né? Por que você estava usando, por que você estava na rua, gerando esse efeito que a gente chama de vitimização secundária ou revitimização. Então, e adicionalmente, ainda como um dos efeitos dessa distinção entre público e privado, as provas usualmente admitidas em direito, né, são provas que muito dificilmente podem ser produzidas em situação de violência doméstica. Eu comumente não tenho testemunhas, eu comumente não produzo, né, um exame pericial para mostrar que houve aquela violência. Muitas violências importantes e extremamente eficientes em termos de produção dessa hierarquia são psicológicas, né, são violências morais, não são necessariamente físicas, então não deixam marcas. É muito difícil você conseguir provar isso em juízo, né? Então, mais uma dificuldade a ser superada. Então, em luz desses entendimentos já bastante consolidados no feminismo, que eu estou chamando aqui de hegemônico, alguns caminhos foram indicados, né? E a gente tem aí uma série de documentos internacionais importantes tratando disso, e o principal deles para nós aqui do Brasil é a Convenção Interamericana para a Erradicação, Prevenção e Punição da Violência contra a Mulher, que é a Convenção Belém do Pará. Essa convenção teve um papel bastante importante para a promulgação da Lei Maria da Penha brasileira, né? Produzindo, junto com um caso, né, houve um litígio estratégico, o famoso caso Maria da Penha, que provavelmente muitos de vocês conhecem, que foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por conta da falta de qualquer tipo de resposta estatal ao caso, às duas tentativas de homicídio que a Maria da Penha sofreu, né, por mais de 15 anos. Enfim, com base nessa reforma, muitas feministas, vários grupos feministas foram capazes no Brasil de se articular para conseguir, né, discutir amplamente um projeto de lei redigido por elas que, em grande medida, contempla esses parâmetros internacionais, né, desenvolvidos como solução aos problemas encontrados na discussão sobre a violência doméstica. O caso, propriamente, forneceu esse momentum político em que conseguiu-se furar resistências absolutamente consolidadas no Brasil, né, nas instâncias de poder estatais, para que essa lei pudesse ser aprovada. Tem uma série de dinâmicas, né, que já foram mapeadas em muitos países, que são muito similares na luta feminista contra a violência contra a mulher, em especial a violência doméstica, né? Os estados, de um modo geral, eles passam por 3 estados, né, os 3 estágios: um primeiro de negação absoluta desse problema, um segundo momento em que há algum tipo de reconhecimento, mas com respostas totalmente ineficazes e produzidas de forma muito verticalizada, e um terceiro momento que, possivelmente, há algum tipo de interação com movimentos feministas para a produção de soluções. E a Maria da Penha reflete isso em grande medida e foi celebrada como uma enorme vitória, que, de fato, foi do movimento de mulheres. Mas, uma vez que ela é promulgada, ela passa a ser objeto de consideração e implementação de toda uma comunidade de atores que não teve minimamente envolvida nessa discussão e que não está minimamente, né, afetado por esses entendimentos e esses consensos produzidos por muitos movimentos de mulheres. E a gente abre, a partir da promulgação da lei em 2006, uma nova rodada de muitos debates sobre os significados dessa lei, né, dos dispositivos que essa lei traz. Essas disputas são, em grande medida, resistências muito conservadoras a avanços, né, que a Maria da Penha pode representar,
mas também disputas que vêm do campo progressista e que vão afetar diretamente os entendimentos que essa lei reflete, né? E aí eu estou pensando, isso finalmente chegando um pouco na discussão mais direta desse seminário, eu estou pensando realmente nos dados que o mapa da violência de 2015 trouxe, mas que todos conhecíamos já, antecipávamos de alguma maneira, mas que realmente você vê isso consolidado em números assusta, né? O fato de que entre 2003 e 2013, o feminicídio de mulheres brancas caiu 9,8%, enquanto o de mulheres negras aumentou 54%. Se a gente tiver como data limite a promulgação da lei, que foi em 2006, aí os números mudam um pouco, mas não muito. O feminicídio de mulheres brancas cai para 2,1%, e o de vítimas negras aumentou 35%. Então, desde a edição da Maria da Penha, o assassinato de mulheres negras em razão do gênero aumentou 35%, enquanto o de mulheres brancas caiu 2,1%. Isso é absolutamente perturbador para aqueles atores que se entendem, né, progressistas e que defendem também a Maria da Penha. E há uma série de tentativas de explicação, né, para esse dado, a meu ver, ainda parciais, mas que ilustram, né, enfim, revelam, denunciam, escandalizam, né, gritam para denunciar elementos da colonialidade do poder que o feminismo transnacional não antecipou e obscureceu, na verdade, né, omitiu em grande medida. Eu queria mencionar algumas pesquisas empíricas que me ajudaram a produzir algumas chaves. Eu achei que eu tinha mais tempo para falar, eu estou reduzindo aqui agora enormemente esses dados. Então, se tiver alguma coisa que está passando muito rápido, vocês, por favor, depois me perguntem. Então, eu queria fazer referência a algumas pesquisas empíricas com relação à Maria da Penha, que eu acho que podem nos ajudar. Uma primeira delas foi produzida pela professora Marília Montenegro, e um grupo que ela tem chamado Asa Branca, que vem acompanhando audiências nos juizados de violência doméstica lá em Recife já há bastante tempo. Uma das coisas que a Marília descobriu, dentre várias outras, é que existe realmente um recorte de classe que pode ser óbvio para muitas pessoas, principalmente para os usuários, mas que não é óbvio para o sistema de justiça, né? Existe um recorte de classe e de raça no uso das instâncias judiciais, né? Então, questões relativas à dissolução da relação conjugal, quando envolvem sujeitos brancos, são encaminhadas geralmente para as varas de família. As mulheres de camada baixa não têm acesso fácil às varas de família. Não têm acesso fácil às varas de famílias porque não tem uma defensoria pública que funcione na maior parte do país, porque as taxas judiciais são mais caras, porque o tipo de prova que é utilizado, que é discutido nas varas de família, são mais ainda difícil acesso para elas. Então, os episódios de violência que geralmente acontecem nesse momento de ruptura, para as mulheres de baixa renda, acabam sendo discutidos nos juizados de violência doméstica, em que ela precisa apenas aparecer numa delegacia de polícia, né? E as mulheres brancas acabam discutindo essas mesmas questões em varas de família. Esse é um dado que me pareceu bastante relevante. Existe uma discussão, enfim, um conceito já amplamente utilizado de interseccionalidade, que foi desenvolvido por várias autoras, mas nomeado dessa maneira por Kimberlé Crenshaw, num artigo em que ela, ela apresenta em vários artigos, mas tem um especial que ela usa esse conceito na discussão sobre violência doméstica. E ela fala do problema na Califórnia, quando houve uma universalização da discussão sobre violência contra a mulher, fazendo com que a ideia de que a violência doméstica era algo de gueto, né, que acometia principalmente mulheres de grupos raciais e étnicos subalternizados, isso foi criticado nesse processo de universalização, o que nos ajuda, por um lado, a discutir e a criticar estigmas que homens desses grupos subalternizados sofriam, né, como mais agressores, como mais violentos. Mas o efeito perverso desse processo de universalização, que ela chama de superinclusão, é o de transformar
né, o fato de que todas as mulheres são vulneráveis à violência doméstica na afirmação de que todas são igualmente vulneráveis à violência doméstica, o que não é verdade. Existem intensidades diferentes com que esse fenômeno se afirma com relação a diferentes corpos. Essas intensidades podem ser explicadas de diferentes formas, né? Uma maneira de explicar essas intensidades, para mim, foi recorrendo a análises feitas por feminismos decoloniais e negros, em especial pela análise da Maria Lugones, associada à análise da Bruna Pereira, que é uma pesquisadora da UNB que discute violência doméstica contra mulheres negras. A Maria Lugones, no texto famoso dela de Rumo ao Feminismo Decolonial, ela afirma que a categoria gênero foi uma categoria primordial para que a empreitada colonial pudesse ser levada a cabo, né? Então, aquela clivagem fundamental do pensamento decolonial entre humanos e não humanos, ela se realiza através da transformação violenta dos não humanos em não mulheres e não homens, né? Então, o gênero, como uma categoria de organização de hierarquias sociais, não era necessariamente relevante para uma série de outras cosmovisões que foram violentamente perturbadas, né, pela empreitada colonial e que continuam sendo. Mas, uma vez afirmadas, impostas essas categorias, criaram, né, esses horizontes a partir dos quais todas as fêmeas e todos os machos se avaliam. Então, eu tenho ideais de feminilidade e ideais de masculinidade que que condicionam a nossa possibilidade de afirmação da humanidade, mas que são inatingíveis para os grupos marcados racialmente, né? Então, o processo todo de construção da subjetividade feminina de mulheres negras é sempre marcado pela impossibilidade de alcançá-los. A Bruna Pereira, ainda que não tenha nesse livro, né, que é o resultado da dissertação dela de mestrado, se utilizado desse tipo de análise, ela chega a resultados qualitativos de uma pesquisa que ela fez com mulheres negras que concretizam essas informações da Maria Lugones, né? E o que ela descobre, trabalhando com 15 mulheres negras vítimas de violência doméstica, é que aqueles estereótipos de gênero tão conhecidos, né, típicos da discussão sobre a subordinação de gênero e da discussão sobre os processos, né, dos gatilhos da violência doméstica, operam de uma forma bastante diferente com relação a mulheres negras, né? Então, se a gente pegar 3 aqui em especial, um deles é a ideia da fragilidade feminina, um outro, o homem como provedor da família, e o outro, a mulher, né, no seu ideal de castidade, né? Esses três estereótipos foram amplamente utilizados para falar sobre violência doméstica. E as mulheres negras jamais alcançam a plenitude desses 3 estereótipos, né? Então, a discussão, por exemplo, sobre a castidade, né, sobre a importância da castidade feminina, para as mulheres negras, assume uma dimensão muito diferente daquilo que a maior parte da literatura feminista sobre violência doméstica havia produzido. Então, as violências psicológicas geradas por xingamentos como vadia, piranha, né, e outros termos cada vez mais chulos, para mulheres marcadas racialmente, assume uma intensidade que o direito, as pesquisas mostram que a Lei Maria da Penha não consegue alcançar, né? As relações do contrato sexual de trabalho também diferem quando eu estou trabalhando a partir da categoria raça, né? Uma série de episódios de violência são deflagrados quando a mulher questiona o homem no seu papel de provedor. Então, a gente associando isso a um cenário de largo desemprego, né, que faz com que homens realmente fiquem desempregados e que mulheres tenham acesso a subempregos, né, a trabalhos precários, a gente percebe relações que não são típicas de mulheres brancas e homens brancos, né? Então, o gatilho do episódio passa a ser a exigência da mulher de que o homem também contribua para a manutenção da casa e da família. Enfim, então, são estou falando rápido, eu quero chegar em alguns dos exemplos que uma pesquisa que eu coordenei no Núcleo de Direitos Humanos da PUC também permitindo que a gente enxergasse, né? A gente viu
355 autos de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Desses 355, 187 tinham como vítimas mulheres que se autodeclararam negras ou pardas. E a gente descobriu que, em 2 momentos, o sistema judiciário é incapaz de capturar realmente a realidade dessas mulheres. Na capitulação jurídica, no tratamento jurídico que é dado aos fatos que são narrados, esse é um primeiro momento, e no segundo, no tipo de medida protetiva que é deferida, né, àquelas mulheres. Então, por exemplo, aqui o caso da Nadir, né, o nome fictício, que é auxiliar de serviços gerais e que ganha o salário mínimo mensal, e que depois de anos de uma relação violenta, separou-se do marido, que passa, então, a invadir a sua casa e subtrair seus bens para vendê-los. Aí, em um momento, ele subtrai geladeira e fogão, e ela não vai ter dinheiro para comprar outro, e aí ela finalmente vai ao judiciário. A capitulação utilizada, né, o modo de tratamento jurídico, a decodificação jurídica que esses fatos, né, tiveram, nesse caso concreto, foi a de exercício arbitrário das próprias razões, artigo 354 do Código Penal, que é um tipo que exige uma pretensão legítima a ser cobrada, e, nesse caso, narrada, a pretensão seria de índole financeira. Mas, em nenhum momento, nos autos, se fala de alguma dívida que ela teria com o ex-marido, né? Num outro caso, da Cláudia, que também é um nome fictício, a agressão começou depois que ela foi pedir ao companheiro, realmente, dinheiro para comprar, enfim, comida e fralda para a filha de ambos, né? E aí a gente achou o seguinte: embora o gatilho da agressão esteja ligado à subsistência familiar, não foi deferida a medida prevista no artigo 5º, no inciso 5º do artigo da lei que fala sobre medidas protetivas, que é o de alimentos provisionais. Conquanto a integridade física de Cláudia esteja protegida formalmente pelo deferimento da medida protetiva de afastamento do agressor, sua exposição à violência em decorrência da necessidade de contato para a alimentação sua e da filha segue idêntica. A capitulação dos fatos a partir da figura da lesão corporal obscurece o aspecto patrimonial da violência, de forma que a resposta jurídica, afastamento do agressor, parece, na melhor das hipóteses, inócua para fazer cessar a violência. Nesse momento, a gente está lendo os autos que tiveram como vítimas mulheres que se declararam brancas. A gente ainda não consolidou esses dados, mas a gente já verificou que, de um modo geral, o afastamento do agressor, né, a proibição de aproximação é suficiente para fazer cessar a violência contra essas mulheres. No caso das mulheres negras e pardas, a gente percebeu 5 contextos recorrentes em que essa violência acontece. Né, na usurpação do patrimônio dessas mulheres, no segundo, ameaças e agressões aos locais de trabalho. Terceiro, conflitos relativos aos cuidados com os filhos. Quarto, disputas acerca de posse e propriedade dos locais onde elas residem. E quinto, conflitos decorrentes de dependência química dos agressores. Um aspecto patrimonial, a importância de uma rede de abrigos, a importância de programas de colocação profissional, são bastante evidentes como respostas a esses contextos, mas em nenhum dos autos sequer houve menção a essas necessidades. O tratamento que realmente tem sido padrão é o de se aplicar medidas que são próximas, né, ainda que não explicitamente, do direito penal, como essas de restrição de direitos, restrição de circulação, impedindo que vítima e agressor se encontrem. O meu tempo já acabou. E o que a gente, nesse momento, consegue perceber é que um dos efeitos importantes desses processos todos de superinclusão é o de promover realmente uma realocação de recursos para formas de políticas públicas que são muito distantes daquelas que são necessárias mesmo para os sujeitos subalternizados, vítimas dessas violências, né? E uma recorrente utilização do direito penal como solução para esse tipo de problema. O que, no entanto, parece também importante, do ponto de vista mesmo da reação a esses fatos, é evitar, e aí eu já estou sendo um pouco militante, né, na defesa da Maria da Penha, é evitar conclusões que mostrem, está vendo, mulheres brancas não sofrem, isso é um problema de etnias, que me levasse a algum tipo de argumentação de estigmatização, né, de comunidades
subalternizadas, de grupos subalternizados, e que, de alguma maneira, criassem espaço para soluções estatais profundamente conservadoras e de retrocesso, né? A gente está nesse período complicado do Brasil, e as críticas à Maria da Penha me parece que precisam tomar cuidado com esses dois polos, né? Com essas duas possibilidades de captura que me parecem bastante conservadoras dos problemas reais que a Maria da Penha apresenta. Então, muito obrigada. Eu fico aguardando os comentários. Obrigado, Márcia. Eu vou passar a palavra agora para o professor Pedro. Por favor. Colocar o visual ali. Boa tarde já, né? Boa tarde. Eu quero também começar agradecendo. E o último a falar depois de 3 dias de intensos debates, eu aprendi demais. Eu fico até pensando se precisa falar agora. Eu vou falar em mineirês e goianês. Vai te ajudar aí? Então, acento, companheiro de Goiânia, o acento é marcante. E eu aprendi bastante nesses 3 últimos dias. E eu preparei um texto que eu ia ler, e aí eu falei, quais as perguntas que esse encontro me coloca? O que ele fez em mim? E o que implica falar, e implica no sentido forte do termo, de afetar, afeccionar, o que implica falar em decolonizar, decolonial, aqui do sul global? E eu fiquei me perguntando, assim... Opa. Se não dá, tranquilo. Aí eu fiquei me perguntando o que é que eu entendia por uma crítica decolonial. Os autores aqui foram diversos. E eu fiquei pensando, e na hora eu peguei Aníbal Quijano. E fiquei pensando se era isso mesmo. E eu gosto do termo colonialidade, e dessa estrutura, né, que o Quijano vai falar, uma estrutura que manifesta-se na transformação de diferença cultural em valores, em hierarquias geopolíticas, raciais e de gênero. Mas aí eu fiquei lembrando do encontro que eu tive em Buenos Aires, um encontro de pensadores interessantes, desses que a gente cita aí, decoloniais, e eles não se entendiam entre si, cada um falava, e um criticava o outro inclusive virava para mim e falava assim, decolonial para mim não é isso. E eu gosto deles todos. E eu tenho que me decidir. Ficou parecendo uma vez, isso na teoria queer, fui visitar uma importante teórica queer em Barcelona, eu encontrei com ela, falei assim, olha, tudo bem, gosto do seu trabalho, e o de fulana, na época elas eram casadas, ela falou, nós se separamos e tem um mandato de segurança contra ela, ela não é mais queer. Eu falei, então agora não sei o que eu posso fazer. Aí eu me senti nessa condição aqui, sendo o último a falar e sem ter claro bem o que é o decolonial. E já tendo escrito artigos sobre queer, sobre o decolonial. Aí esse encontro me deixou pensativo. Aí eu saio daqui, pego um táxi, eu gosto de andar e ver, o cara vira assim, Bolsonaro neles. Aí eu, nossa senhora, que momento é esse? Eu fui jantar com minha filha ontem, num restaurante,
A hora que eu sento, 3 senhores de cabelos brancos, mais brancos que os meus, 3 senhores começam a falar de como fizeram violência sexual com uma índia no Xingu. Eu levantei, me pedi para que eles parassem e saímos. Eu falei, como? Qual que é essa situação? Evidentemente, nós temos esse encontro que está me interpelando e eu tenho que responder essas questões. Então, mais do que eu falar sobre qualquer coisa, eu vou tentar falar um pouco sobre isso e sobre os meus encantamentos. Então, eu pensei, para salvar um pouco o decolonial na minha cabeça, eu pensei no decolonial como movimentos simultâneos. O primeiro é o de enfrentar uma geopolítica do conhecimento que transforma uns em fornecedores de histórias, experiências, dados para análises de teorias formuladas nos países do norte global. As teorias da metrópole, geralmente datadas em casa, continuam a ser exportadas para o sul global. E no trânsito de conceitos, teorias, há também um botamento do provincialismo das teorias do norte global e os conceitos surgem assépticos, universais, prontos para serem aplicados. E aí eu fiquei pensando em alguns conceitos que nós usamos, como, por exemplo, o conceito de biopoder. Foucault vai falar na história da sexualidade. É quando a vida entra na história. Quando relacionava modernidade à época que a morte não mais fustigaria a vida no Ocidente, Foucault estava ciente do caráter eurocêntrico de sua narrativa. Então, podemos perguntar, por exemplo, quando ele fala da entrada na vida da história na Europa, quais seriam as condições históricos sociais quando da época do biopoder do Ocidente? Aqui no Brasil, a administração portuguesa se caracterizou pela organização do espaço social, na busca em combater, não se caracterizou, na verdade nós não tínhamos saúde pública no Brasil. Em 1872, a expectativa de vida no Brasil era de 27 anos, mais de 18 para os escravos. Não havia vida e saúde por essas paragens aqui, essa produção da saúde. Mas a questão não é só essa disparidade. Enquanto na Europa estava lá, aqui está. Acontece que estava lá e aqui estão juntos. Aí eu lembrei de histórias díspares. Por exemplo, o romance Mansfield Park, de Jane Austen. A narração de Austen tem um compromisso de verossimilhança na descrição da sociedade inglesa, que faz emergir, ainda que forma tímida, a escravidão. Enquanto os personagens discutem como transformar aquela mansão de província num lugar idílico, o senhor da casa precisou deslocar-se às pressas ao Caribe com o objetivo de sufocar uma rebelião de escravos em uma de suas plantações. Esses são os termos. A vida idílica em Mansfield Park está sustentada pela escravidão. Mesmo como portador de valores pretensamente universais, o colonizador não pode retirar aquilo que é horroroso de suas narrativas. As obras do Império nascem como monstruosas. E é esse caráter monstruoso aqui, no sul global, que possibilitou a entrada de vida na história. Não há como pensarmos conceitos como o de biopoder sem pensarmos nessas diferenças e nessas produções de vidas. Vidas que merecem ser vividas, e os homo sacer, para lembrar do Agamben aqui. Vamos pensar no Agamben. Eu adoro o Agamben, não tenho nada contra, sou fã de carteirinha e daí por diante. Eu acho que mas como me relacionar? Eu estou falando aqui do sul global. Ele elabora sua teoria todinha sobre a gênese política no Ocidente, sem se perguntar o que é Ocidente,
E como esse Ocidente se forma na colonização dos outros, retirando esse caráter horroroso do próprio surgimento dos conceitos que ele está trabalhando. Ele fala de homo sacer, da vida sacra, ele fala de campos de concentração, ele fala da exceção, e aí diversos historiadores, pensadores, né, vão mostrar, por exemplo, um exemplo interessante. Primeiro, a Hannah Arendt vai falar do campo de concentração, começou naquilo que a gente chama de África do Sul, e depois foi exportado para a Europa, né? E aqui eu escrevi rapidamente sobre como esses conceitos, como que movimento seria esse? Primeiro seria de romper, mostrar esse caráter monstruoso que eu estou falando nessas narrativas, mas ao mesmo tempo aproveitar os seus conceitos. A Agamben explora, por exemplo, a genealogia europeia de exceção e articula a relação entre lei e exceção, mas não aborda as relações entre colonialismo e imperialismo, fundamentais para se entender a exceção, uma vez que foi o imperialismo que possibilitou a principal arena na qual o estado de exceção foi implementado de forma mais sistemática e violenta. O colonialismo é um dos melhores exemplos para qualquer estudo teórico de norma, exceção, regra, leis e emergência. A experiência colonial francesa na Algéria, por exemplo, demonstrou que as teorias jurídicas e militares de exceção desenvolvidas na colônia foram posteriormente utilizadas para suprimir revoltas de classe nas metrópoles de países europeus. Não seria interessante indagar se colônia poderia servir de paradigma para a modernidade no lugar de campo de concentração? E se o conceito de colonial de lei não seria mais adequado para a compreensão da jurisprudência da emergência? O segundo movimento, e aí está dos meus encantamentos, eu venho falando das minhas implicações e também, por que não, implicâncias, né? O segundo movimento, e eu digo segundo sem pensar numa ordem cronológica ou de intensidade, apenas para organizar o argumento, então esse segundo, para falar em crítica decolonial, seria o de uma abertura às teorias outras, as teorias desses outros, tornados menores, abjetos e desqualificados. Eu gostaria de enfatizar teorias, o que eles estão formulando, uma antropologia reversa, como já foi dito aqui, uma filosofia. Eu estou preocupado com o que eles estão produzindo e pensando. E aqui eu vou me concentrar, e aí eu queria passar um pouco umas fotos. Essas fotos me foram enviadas por minhas amigas. Opa. Então, nesse lado aqui, né? Isso. Esse é o que eu acabei de falar. E eu queria falar um pouquinho de vocês, obrigado, para vocês, das minhas amigas, interlocutoras. Eu fui convidado para falar, para organizar a questão e pesquisar sobre saúde para as travestis em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu cheguei e estava lá com uma enfermeira, com uma antropóloga, e nós começamos a ver para onde as travestis estavam indo no sistema de saúde brasileiro. Claro, elas não iam para o sistema de saúde. E elas começaram a nos levar para a Casa de Santo. Na verdade, chama Batuque, que é uma religião de matriz afro-brasileira. Né? E aí eu comecei, por exemplo, Padre Ricardo de Iemanjá, é uma travesti, é ela, que é casada com Maicon de Oxalá Obocum. Ela está de Pombagira e ele está de Zé Pilintra, entidades. Eu coloquei até uma foto que ela me mandou na capa do meu livro, e eu agradeci a foto. Ela falou: não, mas são as entidades, você tem que agradecer as entidades. Né?
Aqui eu vou passar rapidamente, né, uma sessão de quimbanda em Santa Maria, a festa da Maria Padilha, a pomba-gira. A Maria Padilha é um tipo de pomba-gira. A pomba-gira é uma entidade da Umbanda, do Candomblé, também em alguns lugares, antigamente não, mas agora sim, é muito forte no Brasil. Não há quem conheça um pouco, que não tema e admire. E a sensualidade das danças realmente me encantou. Vamos ver. Também, Padre Ricardo, eles foram personagens... E o interessante, o que eu fui aprendendo com eles, uma travesti com um nome feminino, que se veste, que produziu um corpo feminino, tem uma relação com as entidades, os orixás, e se coloca como pai de santo ou mãe de santo, depende da relação mítica. A festa de Exu, de novo, aqui, sessão de quimbanda. Essa é tão forte que eu comecei eu tinha um orientando, um psiquiatra, que começou a estudar o candomblé, e ele virou filho de santo. A tal intensidade dessa entrada. E a beleza. Aí eu queria parar na Silene, falar um pouquinho dela. A Silene, quando ela começou o processo de transformação, ela sou mulher, vou colocar seios, ela começou a apanhar dos irmãos. Apanhou dos irmãos, apanhou do pai. O nome dela em casa era Aberração. Aberração. E ela teve que sair de casa. Faltam 5 minutos. Ela teve que sair de casa. E quando ela saiu de casa, ela encontrou outras travestis, foi morar num hotel, não é um hotel, uma pensão só das travestis que eu frequentei. Lá nessa pensão eles deram o nome do cachorro, eles tiveram um cachorro e colocaram o nome do cachorro de Pedro Paulo, meu nome. Eu gostei. Aí a Silene, ela trabalhava na noite, evidentemente, ela trabalhava por muito tempo. Aí ela arrumou um emprego na rodoviária de Santa Maria. Na rodoviária de Santa Maria, ela fazia serviços de limpeza. E ela tinha, e tem até hoje, ela tem orgulho desse emprego, ela tem que lavar os banheiros. E a empresa fez uma pesquisa jurídica e para perguntar, ela pode entrar num banheiro feminino? Ela pode entrar no banheiro masculino? E falou, sim, pode. Quer dizer que lavar latrinas no sul do Brasil abre portas nas leis. E ela, devagarinho. Aí você vai conversar com Silene, eu conversava, eu queria aquele discurso revolucionário. Eu sou decolonial, eu quero essas coisas. E ela falava do perdão que ela tinha que ter com o pai, da paciência. Ela falava da espera. Eu lembrava da Vina Das, que me salvou muitas vezes. Da espera, sabe, dos relacionamentos. Ela falava, ela fica 2, 3 horas, 2, 3 horas contando dos namorados, do desejo de casar, de cuidar da mãe. Aí ela faz assim, eu vou ler para vocês. Sou filha de Onxum, dona dos rios, de água doce, da saúde, beleza e fertilidade. Meu corpo é de Chapanã, dono da vassoura, que varre para longe as coisas negativas e ruins, e com suas 7 vassouras traz as coisas boas, basta pedir a ele. Vou colocar aqui em inglês para facilitar para quem estiver lendo. Ela acessa o códice das religiões de matriz afro-brasileira, no caso o Batuque, ou seja, ela acessa essa teoria, primeiro, para dar conta da sua agência, que é diferente, para dar conta do seu movimento de se aproximar da família, para dar conta também das suas reivindicações, ela reivindica. Você vê o Maicon, aquele primeiro lá,
foi vereador em Santa Maria. Né? Então, tem um discurso que se coloca público, né? Então, ela se envolve, né? E ela fala desse ponto de vista. E aqui, olha só, ela apoiando um candidato, ela mesma, e aqui ela com a família dela. O pai bateu nela muitos anos até ele adoecer. E ela agora cuida do pai. E retribui com o perdão e o cuidado. E é interessante, porque o discurso muda, né? Não é só aquele discurso do antigo, né? Não é só a voz diante da lei que faz, que é a agência. O perdão e a esperar 10, 15 anos para poder retornar e poder cuidar da mãe. Então, eu venho aprendendo muito. E no momento, nesses últimos... na verdade, o que eu ia falar hoje é que eu vou falar agora, nesses 2 minutos finais. Aí, eu estava frequentando uma casa de umbanda que, na verdade, fica na Santa Cecília. Frequentando, não. Eu passei na porta para encontrar uma travesti que me foi apresentada por outras de Santa Maria. Olha, está em São Paulo, etc. E ela começou a me conduzir no centro de São Paulo. Então, eu comecei e estou agora desenvolvendo, eu não vou dizer pesquisa, que seria presunção, mas é chique, então, às vezes eu falo, mas, na verdade, são caminhadas implicadas pelo centro da cidade, passando lá nos lugares que Néstor Perlongue, por exemplo, escreveu os negócios de Michês, desenhava uma determinada estrutura, subjetividade e desejo, percorrendo esses cenários e aprendendo com ela o que vem mudando, o que está se produzindo. E aí, quanto tempo eu tenho? Tem um minutinho ainda? E aí o que me deparei, e eu queria encerrar com isso, é o envolvimento lá em São Paulo das travestis, cada vez mais com o crack. Nós temos um fluxo de crack, denominam fluxo, a concentração de mais de 1.500 pessoas no centro de São Paulo, que andam, que caminham, que transitam, né, pelo centro de São Paulo. E cada vez mais as travestis estão, de alguma forma, se envolvendo. E eu parei, uma vez eu estava no centro já de madrugada, e eu vejo uma travesti com uma beleza diferente. É diferente porque é muito magra e suja. Imagina, ela produz seu corpo feminino, ela tira os pelos, ela tem um cuidado, mas ao mesmo tempo, se eu tivesse falado assim, ia ser melhor. Mas ao mesmo tempo, a vida do fluxo coloca uma outra estética corporal. Então, por isso, e isso me implica, porque mostra ali no centro, quer dizer, é isso que eu aprendo caminhando no centro com as minhas amigas e interlocutoras travestis. Um outro tipo de subjetividade, um outro tipo de envolvimento, um envolvimento que a gente precisa. Então, isso me interpela no sentido de eu tentar compreender, e tentar compreender, inclusive, a beleza e a potência dessas subjetividades que por ali vagueiam, que eu ainda não tenho resposta. Mas é por isso, finalizo descrevendo a imagem de uma travesti, usuária de crack, dançando no meio da noite, do centro da cidade de São Paulo, com sexualidade, sensualidade estranha, dado o corpo muito magro e sujo, contorcendo-se veloz e desvaradamente sobre si. A música, um funk, estava alta, saindo de um lugar que eu não consegui decifrar. Mas estava lá. Larguei minha família, a escola você sabe. Parei com a maconha, estou usando crack. No copo de Guaravita eu fico suave. A maconha te engorda. Use crack, que é mais light. Estou usando crack.
Vou perder os meus amigos. Se prostituir faz parte. Estou usando crack. Estou usando crack.